porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos e não salvos. Ele sabia que Deus, quando mandou que ele fosse a Nínive levar a mensagem de destruição, seria para que eles se arrependessem. Jonas já conhecia Deus, sabia que Deus era misericordioso e sabia que Deus já havia livrado Israel muitas vezes. Jonas era profeta na época de Jeroboão II e ele conhecia a misericórdia de Deus e sabia que Deus estava mandando que ele fosse a Nínive exatamente para salvá-los da destruição, para que eles se arrependessem. Ele fez isso tantas vezes com Israel e Jonas sabia disso. E Jonas, sabendo que os ninivitas eram maus, eram cruéis, ele queria a destruição dos ninivitas e não a salvação. Por isso ele decidiu ir para Tarsis, o garimpo da prata, lá para a Espanha, né? Então Deus coloca de novo Jonas dentro da sua vontade. E Jonas vai, mas nós vamos ver que Jonas foi com tanta má vontade que só pregou durante um dia. Era preciso 3 dias para percorrer toda a cidade. Ele só pregou durante um dia. Não sabemos se ele saiu correndo um dia e atravessou a cidade rapidamente, ou se ele só percorreu a terça parte da cidade e voltou, parou e ficou ali. Subiu num montezinho e ali ele se assentou e ficou esperando para ver o que Deus faria com a cidade. E a mensagem dele foi curta e grossa. Ele disse: olha, daqui a 40 dias a cidade será totalmente destruída. Só isso que ele pregou. Uma mensagem desprovida de unção, de amor, de misericórdia. Mas foi a mensagem que Deus enviou e que Jonas, com má vontade, pregou. Mas quando Deus está no negócio, não depende muito do pregador. Não é o pregador que é o importante. É a mensagem de Deus dita através do pregador. Então, quando ele fala a palavra de Deus, Deus é quem vai convencer aqueles que estão ouvindo de que aquela palavra é dele e que eles devem seguir a orientação dessa palavra, que eles devem crer nessa palavra, que devem se arrepender dos seus pecados. Então a mensagem foi dada de má vontade, é verdade, mas a mensagem era de Deus e o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, pediram perdão a Deus, pediram a misericórdia de Deus e até o seu maioral, o rei, se arrependeu e convocou então o jejum de todos os habitantes de Nínive, bem como até os seus animais. E Deus então decidiu não destruir Nínive. Agora veja, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus havia tomado a decisão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu? Intercedeu. Deus livrou Ló, sua família livrou. Mas ele já havia decidido que ia destruir a cidade. E ele destruiu. Quando Deus quis destruir Israel, que ele falou com Moisés, na verdade ele não queria destruir todo Israel. Ele queria destruir os inimigos, aqueles que foram infiéis, que não acreditaram no poder de Deus para dar-lhes a terra prometida. Então o que ele havia decidido foi feito. Moisés orou, intercedeu, Deus aceitou a intercessão, mas disse: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser, mas eu destruirei também quem eu quiser. E morreram todos aqueles que foram infiéis pelo caminho. Então nós aprendemos daí que a vontade de Deus, ela é satisfeita. No fim de tudo, prevalece sempre a vontade de Deus. Então, consultemos a Deus e Ele nos guiará dentro da sua vontade. E a sua vontade é perfeita. Glória a Deus. Nós fizemos aí uma comparação entre aquele que é orientado por Deus e obedece a Deus e aquele que não obedece a Deus, não é orientado por Deus. Nós fizemos aí então uma comparação entre 2 viajantes de navio. Um que obedecia a Deus e o outro que não obedecia. Vamos ver aí qual a diferença. Nós vamos comparar aí Jonas e Paulo. Jonas viajando pelo navio, mas Jonas desobedecendo a Deus. E
Paulo viajando no navio, prisioneiro, mas obediente a Deus. Vamos ver aí a diferença. Então vamos ver quando o crente não ora, Jonas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. E vamos ver aí quando o crente ora, né? Paulo, Atos 28, de 9 a 11. Então veja aí, Jonas fugindo de Deus, Paulo na direção de Deus. Jonas negando a sua chamada, Paulo descobrindo a sua vocação. Vamos ver Jonas escondido no porão do navio. Paulo estava no convés, lá em cima, na presença de todos. Jonas era um desconhecido, Paulo bem conhecido, pregador do Evangelho, prisioneiro de Jesus Cristo, né? Jonas com medo, Paulo já destemido. Jonas dormindo, Paulo bem despertado. Vamos ver que Jonas acordado aí pelos tripulantes do navio. Paulo, enquanto isso, está aí tendo visões, né, celestiais. Vamos ver que Jonas é forçado a dar testemunho. Já Paulo, de bom ânimo, testificava de Jesus. Vamos ver que Jonas aí era o motivo da tempestade que balançava aquele navio por toda parte. Já Paulo, se tivesse sido ouvido pelo capitão do navio, não teria passado por essa catástrofe. Vamos ver que Jonas trazia então a maldição àquele navio e a todos os seus tripulantes. Já Paulo, no navio que estava, ele era o motivo de todos estarem vivos. Se Paulo não estivesse ali, morreriam todos. Se Jonas ficasse, todos pereceriam. Se Jonas continuasse naquele navio, todos iam morrer. Já se Paulo saísse daquele navio, todos morreriam. Olha, Jonas desanimando a todos. Já Paulo dando ânimo a todos. Jonas é jogado, lançado ao mar. Já Paulo é preservado com vida. Jonas deu péssimo testemunho. Já Paulo dá um ótimo testemunho de cristão. Jonas no escuro do ventre do peixe. Paulo na luz do fogo, agora na ilha. Jonas clamando por perdão. Paulo lançando serpente no fogo, fazendo ali milagre, operando milagre. Deus através de Paulo. Jonas é vomitado da praia. Então Paulo foi ali naquela praia, na ilha, né, e ali curou, orou por vários enfermos e eles foram curados pelo poder de Deus. Jonas, então, é perguntado agora, você vai, Jonas? Já Paulo estava viajando agora para o seu destino em outro navio. Então nós podemos aprender aí uma coisa muito importante. Quando se está dentro da vontade perfeita de Deus, servimos de bênçãos para todos que nos rodeiam, tanto crentes como descrentes, como aconteceu com Paulo no navio que ele estava. Já quando estamos contra a vontade de Deus, somos como uma bomba atômica que pode explodir, destruindo tudo e todos que estão à nossa volta, como aconteceu com Jonas. Então, você que vai decidir, você quer ser motivo de bênção para as pessoas e para você mesmo, ou você quer servir de maldição para as pessoas e para você. Então, aquele que ora e que está dentro da vontade de Deus, que consulta Deus, sempre será bênção, tanto para ele como para todos que o cercam. Glória a Deus. Nós podemos também aprender aí com Davi. Davi, certa vez, quando estava governando e Deus não estava satisfeito com ele, ele foi tentado a contar o povo, a saber quantos soldados haviam em seu reino. E Davi então chama o seu general e manda enumerar o povo. O general, quando percebe isso, o general ainda diz para Davi: quisera o Senhor nos dar mais e mais exércitos ainda. E Davi deveria ter raciocinado naquela hora, ser humilde e saber que o Senhor ganha guerras não é pelo número de soldados que tem. Nós sabemos que somente a terça parte dos anjos é que se rebelaram, se juntaram a Satanás, foram expulsos do céu. Somente a terça parte. Se fosse por números, então não precisaria nem ninguém esquentar a cabeça. Não é como aí, tem até uma figura, né, Yang Yang, dizendo que a metade do circo é trevas, metade do circo é luz, dizendo que Satanás tem o mesmo poder de Deus, que é uma mentira diabólica. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele pode fazer o que quiser.
Então, o problema é o ser humano, não é Satanás. Se o ser humano não quisesse atender aos desejos de Satanás, se o ser humano quisesse somente Deus, Satanás poderia existir sem nenhum problema e não faria nada na terra. O problema é que o ser humano deseja pecar.